Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, povo de fé, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Guilherme Lima passando mais uma vez para compartilhar com você mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero aproveitar o ensejo. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023 e eu quero desejar a você um ano repleto de bênçãos da parte de Deus, que a mão de Deus continue te ajudando, te sustentando, te guardando e que este ano seja mais leve do que o ano que se passou. Aproveito o ensejo, peço a você que por algum motivo ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva aqui abaixo, ative o seu sininho, é de graça, não paga nada, e deste modo você estará sempre por dentro daquilo que nós publicamos aqui. Buscamos sempre trabalhar com a nossa única ferramenta de fé e de prática, que é a Bíblia Sagrada. Então já se inscreva aí, deixe o seu like, seu comentário e vamos para o assunto tema deste vídeo. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, lá anos atrás ainda, uma criança, eu sempre busquei estar do lado de pessoas que tinham a acrescentar, pessoas que tinham mais inteligência do que eu, mais sabedoria, mais bagagem, mais experiência, para aprender um pouco com eles, até porque o meu desejo sempre foi me desenvolver ministerialmente. E como o servo de Deus, a serva de Deus, é um estudante, uma estudante que nunca se forma, eu sempre busquei estar do lado de tais pessoas. Os anos se passaram. Apesar de ser jovem, eu prego há alguns anos e adquiri um pouco de experiência, deixei de ser um neófito na fé, e eu quero compartilhar hoje 4 conselhos para os pregadores da atualidade. 4 conselhos rápidos, breves e sucintos. E eu tenho certeza que vai servir como um instrumento de Deus para te edificar. Você que está me ouvindo e já prega o evangelho, ou você que está me ouvindo ainda não prega, mas tem o desejo de pregar, escute bem estes 4 conselhos. Primeiro conselho: estude sempre. Estude sempre. A coisa mais irritante que tem para quem ama a palavra de Deus é ir à igreja, ir ao culto, para ouvir um pregador que não tem conteúdo para compartilhar. O que nós mais vemos hoje em nosso Brasil são pregadores que conhecem quase nada da Bíblia Sagrada. É frustrante você sentar para ouvir quem não tem conteúdo para passar. O pregador, disse eu, repito, é um estudante que nunca se forma. Você precisa manejar bem a palavra de Deus. Por isso, o primeiro conselho é estude sempre. Estude sempre. Leia a Bíblia, livros edificantes de escritores, servos, servas de Deus, tementes a Deus. Leia, estude. Com certeza, o conhecimento vai trazer luz para sua mente no momento da exposição da palavra de Deus. O segundo conselho: nunca deixe de orar. Repito, nunca deixe de orar. A técnica, ela não pode substituir o lugar da unção, do poder, da autoridade. Evangelho não se resume à letra. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois para mim é poder de Deus para a salvação. Evangelho é poder, e este poder nós encontramos de joelhos dobrados. Lembre-se, o conhecimento enche a sua mente de luz, mas a oração enche o seu coração
de fogo. Então nunca deixe de orar. Terceiro conselho, escolha bem seus referenciais. Todo pregador precisa ter referência. Você precisa ter alguém que vai sempre te ensinar, sempre te discipular, sempre te aconselhar. Escolha bem suas referências. E nunca se esqueça também que novos pregadores não são referências. Novos convertidos não são referências. Referência é aquele que abriu o caminho para outros vir atrás e construiu no decorrer do tempo em Cristo Jesus credibilidade. Então escolha bem suas referências. Em quarto e último lugar, tenha identidade. Você pode e deve aprender com outras pessoas, outros pregadores, outros pastores, mas você precisa ter a sua própria identidade. Eu aprendo, mas não imito. E deixa eu compartilhar uma experiência. Eu me lembro que quando ainda criança, eu comecei a pregar na igreja local, ministério em que eu congregava, e naquela empolgação, porque no começo a gente fica muito empolgado. Eu lembro que eu passava bom tempo ouvindo mensagens de um certo pregador que na época estava no auge, hoje em dia nem tanto. E esse pregador tinha o costume de falar no meio das mensagens que alguns, ao invés de dar glória enquanto ele estava pregando, ficava olhando para ele com cara de coruja. E eu, na empolgação, pregando certo dia na igreja em que eu congregava, a igreja local, eu falei que muitos, ao invés de dar glória ali no auge da mensagem, ficavam me olhando com cara de coruja. Depois uma irmã foi até o anjo da igreja, o meu pastor da época, e disse: pastor, fala para aquele menino parar de chamar a gente de cara de coruja. O Senhor não é pastor de coruja, o Senhor é pastor de ovelhas. Então meu pastor depois me chamou no canto, me ensinou, tá vendo a importância de ser bem discipulado? Entenda uma coisa, você pode admirar, você pode sim se espelhar, se inspirar, mas você deve ter sua própria identidade. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus quer te usar da sua forma. Deus quer te usar da sua maneira. Então tenha identidade. 4 conselhos aos pregadores. Estude sempre. Não deixe de orar nunca. Tenha boas referências. Escolha bem as suas referências. E tenha identidade. Que a graça de Deus te alcance. E que Deus te ajude a se desenvolver no ministério da pregação. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.